Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Que Deus abençoe a você que está visualizando esse vídeo. Que as bênçãos de Deus recaiam sobre a sua vida e sobre a sua casa. Convido você, os irmãos que estão aqui, ficar de pé. Nós vamos fazer uma oração e os demais em casa pode curvar a sua cabeça e ore conosco nessa noite. Obrigado, Jesus, mais uma vez, de poder estar, Senhor Jesus, diante de Ti, Deus, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco, também apresentando também, Senhor, os demais que estão em casa, Senhor. Que a Tua bênção possa recair sobre eles também, Senhor. Deus, curando, transformando, em nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra possa impactar, Senhor Jesus, os corações dessa noite. Traz-nos, Senhor Jesus Cristo, Deus amado, Deus da Tua bênção, em nome de Jesus nós Te pedimos. Amém, Jesus. Meus irmãos, vamos cantar o hino de número 525 da nossa harpa cristã. E você pode cantar conosco aí na sua casa. Vamos louvar o Senhor todos juntos. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda, mas se mostra cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória já sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra, com poder governará. Sim, em paz, em santidade, toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações irá julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Amém. Vamos trazer a palavra de Deus
é o nosso presbítero, o nosso irmão Paulo, né? Está incumbido de nos trazer a palavra nessa noite. Curve a sua cabeça e ore comigo. Senhor, mais uma vez, queremos apresentar o teu servo, que será o canal de bênção para nós essa noite. Usa ele, Senhor, poderosíssimamente. Fale, não te cales, é a bênção que nós te pedimos, no teu nome. Amém, Jesus. Paulo, por favor. Está bom, Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. De igual modo, cumprimento todos os meus irmãos que estão em casa. Que essa paz que excede a todo entendimento também estejam com vocês. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 6. Eu vou fazer essa leitura, os irmãos me acompanhem aí na sua casa, os irmãos que estão aqui também, somente acompanhem conosco. Evangelho de Marcos, capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 6. O homem da mão mirrada, nos diz assim a palavra de Deus. E ele entrou novamente na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles o observavam se o curaria no dia de sábado, para poder acusá-lo. E ele disse ao homem que tinha a mão mirrada: venha para o meio. E ele disse-lhes: é lícito no dia de sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calaram. E olhando-os ao redor com ira, entristecido pela dureza dos seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. E ele estendeu a sua mão, e foi completamente restaurada como a outra. E os fariseus, saindo dali, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, como eles poderiam então destruir a Jesus. Essa narrativa do Evangelho de Marcos, ela é bastante conhecida de todos nós. O homem que tinha a sua mão mirrada, e Jesus o cura. O Evangelho de Marcos, ele é um evangelho bastante objetivo na sua narrativa, na sua descrição, em que Marcos vai narrando os eventos que acompanham o ministério de Jesus de forma bem rápida. Ele vem trazendo os milagres de Jesus, e ele apresenta a Jesus, o Evangelho de Marcos, como o servo de Deus, o servo do Senhor. Pois notemos que o texto central do Evangelho de Marcos é quando Jesus disse que não veio para servir, que não veio para ser servido, mas sim para servir. Então aí nós entendemos em que ele tem esse traço de servo obediente de Deus. E Marcos então vai trazendo as narrativas dos milagres de Jesus. E neste capítulo 3 nós podemos dividi-lo em 4 partes: os milagres, a escolha, a blasfêmia e a família. Mas nós vamos ficar na parte dos milagres e na parte das blasfêmias, a qual Jesus sofria por causa dos fariseus. O texto começa dizendo que ele entrou novamente na sinagoga, provavelmente em Cafarnaum, aonde ele estava, na casa da sogra de Pedro. E os fariseus, já sabendo, do que Jesus já tinha feito, os seus milagres, a qual ele já tinha realizado, começam então a observar a Jesus para ver qual será
a sua reação, a sua atitude naquela sinagoga. E Jesus, ele entra, observa a tudo e vê aquele homem que tinha a sua mão mirrada. O problema em que nós encontramos aqui era a mão mirrada daquele homem, pois ele, tendo uma deficiência física, ele não poderia participar dos cultos, das reuniões na sinagoga, ele não tinha a liberdade em que outros tinham, de estar fazendo a leitura da Torá, de estar no meio dos irmãos reunidos, gozando da comunhão. Não, ele tinha uma deficiência, ele tinha um problema, e por isso ele era colocado à parte, ele não estava com os demais aonde eles estavam. E Jesus, certamente observando tudo isso, ou seja, era restrito a adoração daquele homem, ele não gozava de forma plena do convívio religioso da época, ele era colocado à parte, ele era desprezado, ele não tinha as mesmas liberdades em que os outros tinham. Mas aquele homem estava ali e os fariseus queriam agora saber qual seria a atitude de Jesus em relação a tudo isso. Pois se tratava de um dia sagrado, se tratava do sábado, aonde o judeu não fazia quase nada ou até mesmo nada para não quebrar a guarda do sábado. Eles levavam isso de forma extrema, mas isso devido à sua religiosidade e não devido à espiritualidade, pois às vezes nós confundimos uma coisa com a outra. Eu ser religioso não quer dizer que eu sou espiritual, pois a religião ou a religiosidade acaba matando a espiritualidade que há em nós, porque nós começamos a fazer as coisas, tomamos atitudes para que as pessoas possam ver, e não para agradar a Deus. E a espiritualidade, ao contrário de tudo isso, ela não observa se tem alguém olhando para ela, se tem alguém notando o que ela está fazendo, não, porque a vontade dela é de agradar ao Senhor Deus. O seu coração já se esvazia de orgulho, de soberba, de engrandecimento, quando nós andamos em espírito. Ou temos então a espiritualidade em nossas vidas maior, sobressalente do que a religiosidade. Quando nós andamos de forma para agradar a Deus, não importa se tem alguém nos notando ou não, muito pelo contrário, às vezes nós queremos se esconder para não ser visto, porque o que importa é agradar ao Senhor e não aos homens. O que importa é fazer a vontade de Deus e não a vontade dos homens. E o contexto em que nós vivemos hoje pede exatamente esta postura de nós. Pede que nós andemos em espiritualidade, com a devoção total a Deus. Pede que o nosso coração esteja aberto às coisas de Deus e não às coisas materiais. E agora, aqueles fariseus olhando toda essa situação, querendo saber qual seria a atitude de Jesus, Jesus chama aquele homem para o meio, para dentro da sinagoga. Venha cá. Como quem diz, por que você está aí? Estão te desprezando porque você tem uma deficiência física? Porque a lei diz que você não pode estar conosco? Mas Jesus, ele vem justamente trazer esse contraponto da má interpretação da lei, em que ao invés do amor que a lei prega e ensina, ele somente dizia sobre o ódio. É fato de que muitos dizem de que a lei é olho por olho, né? Sangue por sangue, mas a lei também, ela é baseada, ou seja, a sua base é o amor. Em tudo em nossas vidas nós temos que ter por base o amor. Pois se desprezarmos o amor, se tirarmos o amor de nossas vidas,
certamente não sobrará nada mais de proveito. Somente rancor, ódio, coisas ruins. Então Jesus agora chama ele para o meio. O apóstolo Paulo, ele vai nos dizer o seguinte: quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Hoje, nós vemos que muitos qualificam as pessoas pelo que ela tem, pelo que ela possui, pela influência que ela exerce na sociedade, e esquece de olhar realmente o que a pessoa é. Jesus, ao contrário de nós, ele não olha as posses da pessoa, ele não olha se a pessoa ela é influente em sua sociedade ou não. Jesus olha para o que realmente a pessoa é. E o que nós somos carentes e necessitados do amor de Deus. Esse homem, ele era carente, ele era necessitado de atenção, de cuidado e não de desprezo. A mesma lei que dizia que talvez ele tivesse algumas restrições, mas a lei também dizia que ele deveria ser assistido pelos sacerdotes. E ele não era. Ou seja, eu pego o que me é favorável, o que não é eu deixo. Não. A graça de Deus, ela vem dizer ao contrário, que nós devemos pegá-la por um todo e não por partes. Eu devo então mostrar e apresentar o amor de Deus. Esse homem, ele sofria o desprezo, a rejeição, ele não gozava do convívio social, do convívio religioso. E havia também algumas outras dificuldades em meio a tudo isso, em que Jesus ressalta. O verso de número 5 vai dizer o seguinte: e olhando ao redor com ira e entristecido pela dureza do coração. Jesus olha, se entristece com aquela situação. Poxa vida, esse homem está há quantos anos, há quanto tempo convivendo com vocês, olhando somente as reuniões aí da janela da sinagoga? E vocês com os seus corações endurecidos, nada faz, nada procura fazer para amenizar a dor que ele sente, o desprezo. O contexto em que nós vivemos, embora seja até difícil de falar, mas é o mesmo. Em que às vezes alguns líderes religiosos, pastores, famosos, em que estão em suas igrejas luxuosas, suntuosas, ele não olha para o necessitado, ele não olha para aquele que é desprezado, para aquele em que ninguém vê, não, ele olha para aquele que pode dar alguma coisa para ele. Mas eu quero te dizer que graças a Deus, que o Senhor Jesus, ele é diferente de todos esses homens. Ele olha o necessitado, ele olha o desprezado, ele olha o rejeitado, e ele então chama: venha para cá, venha para mim. Esse é o Senhor Jesus. E eu louvo a Deus por isso. E nós temos motivos de sobra para não se sentir desprezado, para não se sentir rejeitado. Apesar dos nossos muitos pecados, Ele também nos amou e nos salvou, nos purificou, e hoje estamos aqui louvando o seu santo nome. É lícito curar no sábado? Essa foi a pergunta. E Jesus vem dizendo: é lícito fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? E eles se calam. E mais uma vez eles se calam, não porque eles não sabiam qual era a resposta. Eles sabiam. A resposta era não, pode salvar a vida. Tem que ser salva a vida. Deve-se fazer o bem mesmo sendo no sábado. Mas eles se calam porque na verdade eles foram confrontados. Porque o que eles pregavam na sinagoga não era o que eles viviam.
O que eles pregavam na sinagoga não era a realidade do testemunho de vida. Não adianta eu estar falando aqui, nesta noite com vocês, a respeito de amor, a respeito de ser companheiro, de sofrer com o próximo, e lá fora o meu testemunho ser outro. Não adianta, neste momento em que nós estamos atravessando, mundialmente falando, dessa pandemia, eu dizer, o que será das pessoas, eu tendo condições de ajudar e não fazer nada. A minha mensagem, ela deve ser acompanhada do meu testemunho, das minhas atitudes, porque eles dizem muito mais do que eu ficar falando e falando. Se você quiser saber de uma verdade, as pessoas nos observam, e elas realmente vão dizer quem nós somos, não precisa nem perguntar. Se a gente sair um pouquinho da linha, você não é crente? Cuidado, eu te conheço. Por quê? Elas estão olhando a nossa vida, o nosso testemunho. E o interessante é que eles queriam ver se Jesus iria curar, não duvidando do poder de Jesus. Não, eles sabiam que Jesus podia fazer, mas a questão era sábado. Será que ele vai quebrar o sábado? Jesus, ele não se importa com essas convicções humanas, com essas convenções humanas, melhor dizendo. Às vezes nós ditamos um certo padrão, né? Tem que ser assim, porque se não for desta forma, não vai acontecer, como que se eu tivesse poder e autoridade na minha mão para poder determinar alguma coisa. Não, eu não tenho esse poder, eu não tenho essa autoridade, porque o poder e a autoridade está nas mãos de Jesus, que é cheio de graça e misericórdia, e é por isso que Ele nos abençoa. Às vezes eu quero colocar a minha religiosidade maior do que a fé do meu irmão. Mas irmão, isso só vai acontecer na sua vida se você pagar o seu dízimo dobrado. Isso só vai acontecer na sua vida se você então ofertar de forma maior na obra de Deus. Isso só vai acontecer na sua vida se você fizer uma campanha de 7 dias, 7 noites seguidas de oração e jejum. Orar é bom, dizimar faz parte, ofertar com coração puro também, louva a Deus e é maravilhoso. Eu não estou pregando nada contra isso, mas o que eu quero dizer é que eu não consigo barganhar com Deus. Eu faço isso e o Senhor me dá isso. Se eu fizer isso, eu recebo aquilo. Não. O que o Senhor quer ver na minha vida e na sua vida é fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Essa é a verdade. Essa é a realidade. E as minhas experiências, ela não é doutrina bíblica para que você possa copiar. Eu fiz isso, deu certo, então eu vou fazer também. Não. Não importa se é sábado. Não importa se é impossível para o homem. O que Deus quer ver é a nossa atitude. E Jesus então agora traz a solução para o problema daquele homem. Qual era o problema dele? Era só a mão mirrada? Não. A mão mirrada era um problema físico que ele tinha. Mas havia outros problemas em que nós já falamos aqui, o desprezo, a rejeição, ele era restringido da adoração ao Senhor, ele não podia estar no meio da sinagoga com os irmãos. Havia outros problemas que acompanhavam. Mas a solução para todos esses problemas que acompanhava esse homem é o que Jesus, em seu ministério terreno, nos ensinou em todo o tempo: o amor, a compaixão. Ele podia curar aquele homem,
e ele assim o fez. Eu não posso curar ninguém, eu não posso, mas eu posso aliviar a dor de alguém. Eu posso alimentar alguém, saciar a fome de alguém. O que eu estou querendo dizer com isso? O que Jesus podia fazer era impossível para os homens, trazer a cura àquele homem. Ele assim o fez. Mas há coisas que são responsabilidade minha e são responsabilidade suas. Aquilo que eu devo fazer para o meu próximo, para o meu irmão, eu tenho que fazer. Se o problema do meu irmão é vestimenta e eu tenho condições de dar uma vestimenta para ele, eu devo fazer isso. Eu não devo ficar orando, Senhor, prepara uma vestimenta para ele, sendo que eu posso fazer isso. Tiago fala, se uma pessoa estiver com fome e vier te procurar, você somente faz uma oração e despede ele e vai em paz? Não. Alimente ele primeiro. Socorra a necessidade dele. E o contexto em que nós estamos vivendo, eu torno a repetir isso mais uma vez. É o momento em que nós temos que sair em socorro dos nossos irmãos, dos nossos conhecidos que estão precisando. Se eu tenho 2 e posso dar 1, eu dou 1. Em nenhum momento eu estou dizendo aqui para que você faça alguma loucura. Não, não faça isso, porque isso também é errado. Mas se eu posso dividir aquilo que eu tenho que fazer. E quer um exemplo de como eu posso ajudar? E às vezes não é nem necessário dinheiro, nada disso. Os nossos irmãos idosos não podem estar circulando por causa dessa pandemia, que eles são grupo de risco. Liga para o irmão, está precisando que vá ao mercado? Precisa que vá na padaria, precisa que compre algum remédio, você já está ajudando. O que Jesus podia fazer, ele fez. Ele trouxe a cura para aquele homem. O que os fariseus podiam fazer, eles não fizeram. O que eu posso fazer, o que você pode fazer, tem que ser feito por nós e não por Deus. Temos que deixar essas questões de mais, se, talvez, quem sabe, de lado, deixa tudo isso de lado. Mas isso não é a minha função. É sim a sua função, porque nós somos servos de Deus e nós precisamos servir uns aos outros. Precisamos partilhar desse amor fraternal a qual o Senhor Jesus nos deu. Já para encerrar, eu quero concluir dizendo que Deus não quer que nos prendamos às convenções humanas ou à religiosidade, pois tudo isso é fracasso e miséria humana. Essas convenções humanas, religiosidade, é só fracasso e miséria humana. Mas o amor de Deus, que está em nós, deve ser estendido ao próximo. Isso nos leva a uma prática verdadeira do Evangelho de Jesus Cristo. E eu cito mais uma vez Tiago. Tiago, ele diz, mostre-me a tua fé, e eu vou mostrar para você a minha fé pelas obras. Porque a fé sem as obras, ela é morta. Nós precisamos praticar todas bem-aventuranças do Evangelho de Deus em nossas vidas. Eu quero nesse momento estar convidando o nosso irmão Claudemir, diácono da igreja, para estar orando, fazendo essa oração final. O pastor vai estar dando a bênção apostólica. E que o Senhor possa estar abençoando a vida dos irmãos. Aqui está o pedido de oração. Paz do Senhor, meus irmãos. Quero convidar os irmãos para nós nos dirigirmos a Deus em oração. E tenho um pedido específico aqui, a irmã Ana, irmã Rosita, irmão Claudionor, irmão Pedro,
irmã Maria Dias, irmã Josefa Pereira, irmão José Veríssimo. Vamos orar por esses irmãos. E se você se lembra de mais alguém que precise de oração, que precise de ajuda, ore e comunique com a igreja, com os diáconos, com os presbíteros, a necessidade dos irmãos. Pai de amor e de bondade e misericórdia, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra, agradecemos por estar reunidos aqui como igreja do Senhor. Oramos pela vida dos irmãos que estão nesse pedido, a irmã Ana, a irmã Rosito, Claudionor, irmão Pedro, a irmã Maria Dias, a irmã Josefa Pereira, José Veríssimo e todos que estão em casa precisando da sua mão, da sua graça, precisando do conforto da sua presença, do seu Espírito. Sustenta os teus filhos, consola os seus filhos. Deus, não deixe faltar a alegria da salvação. A tua presença, Senhor, seja sempre marcante, abundante na vida desses irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelo Brasil e pelo mundo. Que o Senhor afaste essa epidemia, que o Senhor dê estratégias, que o Senhor nos faça vencer, ó Deus, esse vírus, em nome de Jesus. Amém. Curve suas cabeças, levante suas mãos aos céus. Eu quero abençoar a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém. Deus abençoe.